do dia 8, uma CPMI seríssima, que envolve o Congresso Nacional, envolvendo a Câmara e o Senado. Vem agora uma tentativa de CPI chapa branca do Senado, com a senadora Soraya Tronic, uma CPI chapa branca, capacho a serviço do governo, que jamais mostrará a verdade. E eu pergunto, por que o governo Lula? Por que o ex-presidiário, que é ex-presidiário, e ninguém me contesta, é ex-presidiário? Ou alguém vai me contestar aqui? Ninguém. Agora vem com a possibilidade maquiavélica de ameaçar novos parlamentares de não receberem emendas positivas no primeiro ano, se não retirarem a assinatura. Isso é despotismo puro, vem das entranhas da esquerda, baseada em Lenin e tantos outros auges da ditadura. Também se vê nas redes sociais, na imprensa, oferecimento de 15 milhões, 60 milhões para um deputado retirar a assinatura da CPMI. Não sou eu que estou falando isto. Eu vi nas redes sociais, antagonista e por aí afora. Não sou eu, porque quando eu falo, eu provo e comprovo como jornalista. Mas é uma vergonha, é um disparate, é comprovar a incompetência, a divina decadência política desse governo que aí está. Governo do descondenado novo presidente, que tem o deboche de ameaçar novos parlamentares. Não vai ter emenda impositiva. Eu quero saber qual é o parlamentar que vai retirar a assinatura. Eu serei o primeiro a denunciar, porque aqui é um lugar de homens e mulheres de fibra, de honra e dignidade. E se alguém se sujeitar a retirar uma assinatura, não pode ser elevado 1 centímetro acima da sarjeta da política. Não deve ser fácil vir para cá todos os dias e ter que defender a retirada do 13º salário do Bolsa Família, o aumento dos impostos da gasolina, o aumento da energia, da inflação, a fuga de investimentos que está acontecendo no nosso Brasil, as invasões por grupos terroristas. Inclusive o chefe de um desses grupos foi preso na semana passada, suspeita por extorsão. É isso mesmo, meus amigos, extorquindo proprietários de terra, extorquindo em troca de não invadir a terra deles. Inclusive esse cidadão foi defendido aqui por um parlamentar da esquerda. Não deve ser fácil ter que defender o chefe do crime organizado, interferir na Petrobras, bater o recorde de desmatamento no mês de fevereiro. Eu sinto por vocês, meus queridos colegas parlamentares. Não deve ser fácil defender que o campeão de rachadinha do Brasil é secretário do governo. Eu sei, deve ser muito difícil. Não deve ser fácil defender que dinheiro está sendo enviado para ditaduras. Não deve ser fácil o imposto do pecado, porque o seu chefe prometeu a cervejinha mais barata e agora vai cobrar mais impostos em cima de bebida alcoólica. Nome do imposto? Imposto do pecado, porque é um pecado mesmo esse governo. Mas vamos lá, queda do nível de confiança dos consumidores ou dos empresários. Não deve ser fácil a queda de 23% de abertura de empresas no mês de janeiro, nem a queda do menor nível em 17 anos da venda de automóveis. Não deve ser fácil um governo que sempre disse defender as mulheres e os homossexuais, deixar atracar nos nossos portos um navio de um país ditador que mata mulheres e homossexuais e é condenado pelo mundo inteiro, menos pelo chefe dos senhores. Deve ser muito difícil ter que passar tanto pano. Eu sinto as dores dos senhores. Não deve ser fácil ter o ministro dos cavalos que usa avião da FAB para ir em leilão e depois ter que ver o chefe dos senhores manter esse cidadão no ministério. Eu sei, não deve ser fácil. Não deve ser fácil, depois de tantos anos acusando o governo Bolsonaro de miliciano, ter a ministra dos milicianos do governo dos senhores, inclusive apoiada por um cidadão condenado por homicídio. Mas, para terminar, presidente, a parte mais difícil, a parte que deve ser menos fácil, é onde vocês têm que defender um cidadão que está tentando comprar parlamentares para que eles retirarem assinaturas de uma CPI para investigar o que aconteceu no dia 8 de janeiro. O mesmo argumento que os senhores usam para atacar a direita, para tirar as liberdades constitucionais do povo brasileiro, que nós pedimos que seja investigado.
O chefe dos senhores está pagando para que os parlamentares retirem a assinatura. Por quê, meus senhores? Eu deixo com vocês a oportunidade de subir do plenário e explicar por que esse esquema de corrupção, por que esse escândalo agora. Qual é o maior caso de corrupção da nossa história? Há quem diga que foi o mensalão, a compra de votos que foi institucionalizada pelo governo Lula para conseguir aprovar as matérias aqui na Câmara. Depois veio o Petrolão e se tornou de fato um esquema de corrupção que talvez tenha sido o maior da história. Mas durante a eleição, Lula transformou o tal orçamento secreto como o maior caso de corrupção da história do país. Dizia que isso era uma verdadeira safadeza, que era um esquema de corrupção que deveria cessar, que pertencia ao presidente Bolsonaro, e dizia que iria acabar durante seu governo. E o que nós estamos vendo agora, nós vemos ministros, deputados do PT, licenciados, ministros, deputados do PT em exercício, que estão utilizando o orçamento secreto. Solicitaram 331 milhões do orçamento secreto. Essa é a maior hipocrisia, mas hipocrisia é o sobrenome deles. Mas veja bem, tem coisa pior aí. Nós estamos vendo agora Lula e o seu desgoverno pressionando deputados que assinaram a CPMI do 8 de janeiro, para que retirem as assinaturas, caso contrário não receberão as emendas parlamentares. E mais, eles ainda estão sendo pressionados sob a oferta de 60 milhões, caso retirem as suas assinaturas. Deputados da base e deputados novatos estão sendo pressionados por Lula para retirarem suas assinaturas e assim ganhar 60 milhões do orçamento secreto. É uma canalice. Esse pessoal ainda quer vir aqui falar de joias, já vocês que têm que se explicar. Falavam tanto do orçamento secreto, estão agora cheios de medo de uma CPMI a ponto de oferecer 60 milhões do orçamento secreto. O que querem tanto esconder nessa CPMI? Uma CPMI que, friso, não queremos passar a mão na cabeça de ninguém. Queremos que quem cometeu o ato de vandalismo seja penalizado, mas os inocentes serão absolvidos. E queremos também apurar se há negligência, se houve prevaricação de Lula e Flávio Dino. Em troca, para não ter essa apuração, essa investigação, eles estão querendo promover um verdadeiro esquema de corrupção, porque isso sim é corrupção. É um mensalão 2.0. Tudo isso porque querem esconder, querem deixar debaixo do tapete tudo o que aconteceu no dia 8 de janeiro. E friso novamente, se cometeu ato de vandalismo tem que ser penalizado, mas se foi inocente, se foi enganado, se estava somente se manifestando, não pode, deve ser absolvido. E Lula e Flávio Dino, se sabiam dos riscos, como tem sido noticiado, que os órgãos de inteligência haviam informado, devem ser responsabilizados. Uai, seu app de vídeos curtos.